Olá, pessoas! Olá, todo mundo! Bem-vindos a mais uma edição do Direto da Redação. O seu programa de noticiário semanal, Isso. notícias LGBT, aquele Cheio que de você não encrenca. perde, cheio de encrenca. Exato. E hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de junho de 2011, quais são as novidades, Marcelinho? Tem várias e nós começamos mal já, com uma coisa paradoxal, né? A Universidade Metodista divulgou ontem uma carta se posicionando contra o PLC 122, que visa criminalizar a homofobia. Os bispos Adonias Pereira e João Carlos Lopes assinam a carta, né? Eles são meio que os responsáveis pela Universidade Colégio Episcopal Metodista, e disseram que a lei atenta contra a liberdade de expressão e incita ao preconceito. Pois é, mas essa não é a primeira vez, né, que acontece. O espaço do saber na verdade, está obscuro. São duas coisas que têm que ser ditas. Não é a primeira vez que a metodista pratica um ato, digamos, de homofobia. Eu que fui aluno dessa universidade, devo denunciar aqui que na época que eu fui aluno, eu fui proibido de fazer um curta, de utilizar os equipamentos da faculdade para realizar um curta de temática LGBT. Isso em 1997, Olha lá, 14 anos eles atrás. não evoluíram, Eles estão não parados evoluíram no nada. tempo, coitados. Mas não só a metodista não evoluiu, né? O ano passado a gente teve o episódio do Mackenzie, uma universidade Exato. paulistana famosíssima também, onde aconteceu o famoso caso do chanceler da universidade. Foi a mesma coisa, né? Augusto Nicodemos Gomes Lopes, que na época divulgou uma carta, né, do nada, né, como se ele fosse a supremacia do mundo, divulgou uma carta aberta em nome da instituição, né, rechaçando as questões Exato. de temática LGBT E também dizendo atacando. que eram contra o PLC 122. Na época, teve até um protesto, né? Foi que o Marcelo protesto, cobriu, a gente fez fecharam reportagem. ali a rua do Mackenzie. Cerca de 700 pessoas protestaram em frente ao Mackenzie, aqui em São Paulo. Na chácara, E a gente ali até no fundo cobriu, arrasando. a gente fez Tentou invadir a faculdade, mas não deixaram. E esse protesto foi muito legal, porque até então era só passar na porta da faculdade. Aí no final do ato... Invadiram a faculdade? Não, os caras fecharam, né? Mas aí no final do ato, né, um exaltado pegou o megafone. Gente, olha a Maria Antônia, ela morreu, gente, defendendo a liberdade. Aí a galera tá naquela energia, foi embora até a Avenida Paulista, subimos a Rua Augusta, enfim, invadimos a Paulista. Então fica esse exemplo, que façam agora um protesto na frente da Metodista, que é em São Bernardo do Campo, ali no Rude Ramos. Fechem o Rude Ramos, entendeu? Exato. E vocês que são gay, lésbica e trans, estudam na Metodista, não podem ficar de boca fechada. Só uma parte. Naquele episódio que eu contei em 97, apesar do veto da Metodista, eu consegui finalizar o meu curta fora dali, em outra universidade. Olha que bizarro. Eu, aluno da Metodista, tive que finalizar meu curta em outra faculdade, já que a minha não me deu a guarida que eu precisava. Finalizei o curta passou em vários festivais e... Tempos tristes que o é espaço história. do saber tá virando espaço do preconceito e nós vamos adiante. E Vamos agora, o assunto é televisão. Não, o assunto é noite. Então, a notícia é noite, gente. Por isso que eu tô de óculos escuros, em homenagem, né, às noites paulistanas. Enfim, vamos ao que interessa. Vai chegar um novo clube gay na cidade, chama-se IAT. IAT, mas não é IAT igual navio, é YACHT. IAT. É um novo clube na cidade de propriedade do Cacá Ribeiro e Facundo Guerra, que já são sócios do famoso Lions Club, né, um dos clubes gays mais sofisticados dos últimos tempos. E vale lembrar também que o Facundo também é dono do Vegas, né, que é uma boate também já tradicional, e dos bares Volt e Z Carniceria, tudo naquela região, né? O Z Carniceria e o Vegas também ficam na Augusta e o Volt ali perto na Doc Lobo. Então o IAT vai surgir, é uma sociedade do Cacá Ribeiro e Facundo Guerra e também do Bob Young, promotor da festa Ultra Lions. Né? Esse clube é mais um empreendimento naquela região do Baixo Augusta, depois do recente The Society, que é do André Almada, também dono da The Week. Enfim, a região está sendo cada vez mais, né, disseminada com essas festas e casas. A ideia do IAT é que a casa foque em um público mais seleto, assim como o The Society está propondo. Será que eles estão querendo fazer uma higienização no Baixo Augusta? Bom, independente disso, o novo projeto deve abrir entre os meses de outubro e novembro. Mas o IAT não é no Baixo Augusta, é no Bexiga, na rua 13 de Maio, perto do Glória, que também é uma boate com um verniz sofisticado. Enfim, vamos aguardar. Bom, antes de entrar na notícia, eu tenho que comentar. Esse papo dessas casas novas, público seleto. Gente, essa história é tão anos 60, 70, tão higienista e preconceituosa. Olha, eu discordo totalmente dessa ideologia que está reinando na noite paulistana.
Mas enfim, o assunto agora é novamente a novela Insensato Coração, que ao contrário das Novas Casas Noturnas, quer abordar todo tipo de preconceito e inclusão no que diz respeito aos homossexuais. Enfim, foi revelado esta semana que o personagem Vinícius, esse bonitão que tá aparecendo aí, na verdade, ele já tá se mostrando, né, um cara bem preconceituoso. Numa cena que foi ao ar semana passada, ele e o Kim caminhavam por uma praça, aí uma gay passou e ficou secando os dois. Aí ele estourou, disse que ia matar essa raça, chamou o cara de viadinho, safado, enfim. E ele e o Kim vão começar a sair à noite pra perseguir gays e espancar gays. Numa dessas agressões, Vinícius vai espancar até a morte um homossexual. Lá no início da novela, Gilberto Braga já tinha dito que um dos principais crimes da novela seria um crime homofóbico. Enfim, é a novela dando mais um passo, né, no debate LGBT no horário nobre da televisão. Pois é, realmente eu tenho que dar o braço a torcer, apesar de Insensato Coração não ser uma novela à altura da genialidade de trabalhos anteriores do Gilberto Braga. De qualquer forma, em Terra de Cego, quem tem olho é rei, né? No atual cenário da TV, a novela realmente está se destacando, né? Diante de tantas outras coisas irrelevantes. E uma coisa super importante é isso que você falou, os autores Gilberto Braga e Ricardo Inhares estão realmente levantando essa bandeira da questão gay. Tem vários personagens gays, como a gente já comentou, Exato. e os personagens homofóbicos fazendo o contraponto, como a gente falou também na semana passada. Eu acho super importante que existam esses personagens, como esse Vinícius. Tem gente que pode dizer, pô, não devia mostrar esse Vinícius matando gay, mas justamente está mostrando uma coisa que acontece e antipatizando o Vinícius. Ele não é um herói, está mostrando que ele é um idiota, que ele é um imbecil e que pessoas como ele têm que ser punidas. Então a novela está mostrando essa realidade. É um serviço social. Eu acho isso muito mais interessante do que os merchandising sociais, aquelas mensaginhas em finais de novela, como acontece em algumas outras novelas por aí. Tá até no ar aí. Eu acho aquilo muito brega, sinceramente. Eu acho muito mais interessante essas denúncias estarem inseridas na história, e não aquelas mensaginhas no fim. Mas enfim. Então, os autores estão realmente levando essa história à frente e já começa a ter também os primeiros momentos do romance entre o Hugo, que é o Marcos D'Amigo, bonitão, e o Eduardo, que é o Rodrigo Andrade. Tá saindo do armário. Já foi divulgada, já foram divulgadas, inclusive o script, né, de algumas cenas dessa dupla. Primeiro eles vão começar a se envolver amorosamente, mas o Eduardo vai fugir dizendo que tem medo. Depois eles vão finalmente passar uma noite juntos. O Eduardo vai acordar na casa do Hugo, meio atarantado, e ainda vai tentar resistir a esse romance. Mas é um romance que promete, né? Do que será que eu gosto? Enfim, de qualquer forma, vale lembrar uma coisa. Como sempre, né, não se sabe se vai ter beijo gay ou não, mas o mais importante que o beijo, na minha opinião, é o fato de mostrar que eles transam, mostrar que eles vão acordar numa cama. Uma estrutura não romântica, tem o beijo, mas mostra que os caras passaram a noite juntos, mostra que existe, entendeu? Então o beijo em si, eu sempre disse isso, né, é mais uma simbologia, entendeu? Mas falando sobre o beijo, Gilberto Braga... O importante é mostrar o desenvolvimento desses personagens e a realidade da vida deles. Falando sobre o beijo, Gilberto Braga disse que há a cena do beijo escrita, mas que por enquanto está apenas autorizado uma insinuação do beijo. Não foi aprovado ainda um beijo gay entre o casal, aí que está vendo na tela, bonitinho. Vamos ver, mas Gilberto Braga disse que quer quebrar esse tabu na Globo. Legal, ele que já fez vários personagens gays em várias novelas dele, sempre deu um jeito de inserir e, enfim, tá continua a avançar nessa questão, nesse quesito. É aguardar. Pois é, e quem volta à tona é uma velha conhecida da gente, Madonna Louise Verônica Ciccone, mais conhecida como Madonna. Madonna está prestes a completar 53 anos em 16 de agosto próximo e também está prestes a lançar um novo trabalho inédito. Depois de 3 anos sem lançar, quer dizer, quase 3 anos, né? Em 2008 ela lançou o disco Hard Candy, que depois deu origem à turnê Chicken Sweet, que passou pelo Brasil. E em 2009 ela lançou Celebration, que na verdade era uma coletânea com 2 músicas inéditas. Agora, segundo o empresário dela, Guy Odziri, ele disse no Twitter que a diva já está trabalhando num novo projeto só de músicas inéditas. Só que o projeto não tem data, nem nome, nem nada. Então não se sabe nem quando vai sair, né? Talvez, eu acho que só sai em 2012. Fica a dica. E falando em música, esta notícia foi divulgada lá na Europa, novas paradas. E entre as músicas configura Dance on My Own, desta figura... Robin, né? Linda, ela é exótica, sueca, gente. Sueca e andrógena.
Ela é muito andrógena. Aliás, ela me lembra uma mistura de Daniel Peixoto, misturado com a vocalista do Roxette. Isso, misturado ainda com a Annie Lennox, ex-vocalista do Eurythmics. Porra, mas enfim. Ela é uma salada. Qual é o bafo? Na verdade, a comunidade LGBT está adotando a música Dance on My Own, da Robyn, como hino nas paradas e nas festas. Quando toca, a galera vai à loucura. Entrevistada pela revista Out, questionada sobre este fato, a cantora disse que quando escreveu a música, não pensou nisso. Ela falou que era uma música sobre a solidão, de que você ama alguém que está com outra pessoa. Ela falou assim, mas não me surpreende que os gays estejam adotando esta música, porque eles são sempre tratados à margem. E esta música fala de uma pessoa que está à margem, né? Que não está dentro da sociedade. E mais uma, eu acho que eu senti que foi um veneninho dela, assim, a gente, quando escreve uma música, não pode impor que ela seja um hino, isso acontece naturalmente. Um tapa de dedo de pelica na pessoa que nós sabemos quem é, Lady Sabe X. quem é? Lady GG, complete o resto. Way. Então ela deu uma alfinetada, foi uma alfinetada dizendo chique, que ela né? não fez esforço nenhum e a música tá virando um hino gay. E tem um ano já esse single. Pois é, tá escrito aqui. Foi lançado há um ano e faz parte do disco Body Talk PP1. Parte 1, né? São 2 discos, né? Segundo a imprensa europeia, o single ainda domina as pistas de lá e leva o público ao delírio. E o Marcelo também, o Marcelo também vai ao delírio aqui na redação, porque ficou ouvindo a música o dia inteiro. Exato, eu adoro. Fico dançando. Porque essa música tem muito a ver comigo. Quantas vezes fiquei na pista sozinha dançando. Introspectivo na pista de dança. Mas enfim. Vamos à sessão participativa. Deixando os dramas de Hyler de lado, vamos pra enquete. Que também é sobre noite. E a pergunta que nós fizemos esta semana foi: quanto você gasta quando sai à noite? E o resultado? 42%. O que é isso? É uma pessoa jogando dinheiro pro alto? Que absurdo. Parece aquelas coisas de autoajuda, tipo virando a própria mesa, enfim. Como sair da miséria e ficar rico. 42% disseram que gastam mais de R$50 por noite. Me incluo nesses. Bom, 31% disseram que gastam até R$50 por noite. Nossa, quer dizer, de 0 a R$50. Preciso aprender isso. 22% o dinheiro não importa. O que importa é a diversão. Pode ser piegas, gente. E 6% só saio se não gastar. Que gente sovina, hein? Não, às vezes a pessoa não tem mesmo. Agora, a minha pergunta é, onde é que essas pessoas vão que elas conseguem não gastar? Não gastar. Só se for casa de amigos. Ou tomar água na torneira do banheiro, né? Só se for. No parque. Então, a produção tá falando do parque. No parque, concordo. Mas a questão é, porque pra não você gastar se encaixa completamente... Eu me encaixo num híbrido entre até R$50 e mais 50. Não, eu tô no mais 50. Às vezes, dependendo do lugar que eu vou, como eu ganho muito convite, né? Eu ganho muito VIP pra ir nos lugares. É uma pessoa requisitada, eu chego né? nos lugares, as pessoas me pagam bebida, eu não... Aí muitas vezes eu não gasto, não porque eu não queira, mas porque existe toda uma... Agora vão me xingar. Uma adoração à sua pessoa, né? Enfim. Então é isso, né, gente? Mas você gasta mais de 50 Mais por 50, noite? Sempre. Cadê o fundo? Tira esse cara daqui, pelo amor de Deus, esse cara jogando dinheiro. Enfim, ficamos gasto por mais de 50 e eu vou em clubes que não selecionam as pessoas. E nem em barzinhos também. E também, a gente frequenta bairros que não rechaçam as pessoas diferenciadas. Exatamente. Tudo pelo social. Abaixo ao higienismo, gente. O importante é se divertir, vamos lá. É isso aí. Voltaremos na semana que vem com mais direto da redação pra vocês. Exato. Aliás, semana que vem é a véspera da parada. Então, o programa vai estar caudaloso. Fervido. Até lá, então. Até. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.